Essa aí é a nova ministra do Trabalho do governo do Michel Temer. Não é que Michel Temer achou uma ministra do Trabalho perfeita para o governo dele? Cristiane Brasil é processada e condenada por ninguém mais, ninguém menos que a Justiça do Trabalho. Ela pegou o pobre de um motorista e botou o coitado para trabalhar por 2 anos, 15 horas seguidas, com 1 horinha de intervalo, e ainda deixou o rapaz sem carteira assinada, sem nada, dizendo que ele não tinha vínculo empregatício. Isso aí é a cara da reforma trabalhista, né? Mas o juiz, sabendo que o negócio estava errado, condenou Cristiane Brasil a pagar uma indenização de 60 mil reais pro rapaz. Mas só esse governo mesmo para botar uma condenada pela Justiça do Trabalho no Ministério do Trabalho. O que ela fez para conseguir o cargo? Pediu pro pai dela. Nós estamos conversando, eu, o presidente Temer e o ministro Padilha, surgiu o nome da Cristiane Brasil, da deputada Cristiane Brasil. Está emocionado? Ficou orgulhoso? Sim. Por que tanta emoção? Oh, não. Papai, eu aceito. Sei não, viu? E eu descobri que Michel Temer tem uma queda por qualquer líder de tropa de choque de corrupto. Marum, líder da tropa de choque de Eduardo Cunha. Olha aqui o que pensa Roberto Jefferson sobre Eduardo Cunha. É o bandido pelo qual mais torço, seu Eduardo Cunha. É o bandido pelo qual mais torço. E Roberto Jefferson, que foi lá para dizer o nome da nova ministra do Trabalho, foi líder da tropa de choque do Collor. Deputado, o senhor não acha que todos esses depoimentos, depoimentos das secretárias, os cheques depositados na conta da secretária do presidente, caracterizam algo de duvidoso em relação ao presidente Collor? Ou o senhor tem a convicção, não jurídica, pessoal, de que o presidente Collor está fora de tudo isso? Tenho absoluta convicção que o presidente está fora de tudo isso. Não, prova é bobagem. Tem que ter convicção. E o caba tinha convicção de que Collor era um santo. Como fica o presidente Collor? Sentado na cadeira dele e achando graça dessa baboseira toda, como o Brasil vai rir dentro de mais alguns dias. Depois ele passou de defensor de corrupto para corrupto mor. No final das contas, Roberto Jefferson perdeu o mandato e ficou inelegível por 10 anos. E depois de um pouquinho mais de um ano preso, Roberto Jefferson recebe um indulto do ministro Barroso. Aí fica livre, leve e solto. Atualmente é presidente do PTB e indicou a própria filha para ganhar um ministério de presente. Cristiane Brasil tem uma grande responsabilidade. Ela vira ministra depois de Ronaldo Nogueira. Como ministro do Trabalho, ele ajudou a destruir os direitos de quem trabalha no Brasil. É lei da terceirização, é reforma trabalhista e a cereja do bolo, o cara queria facilitar o trabalho escravo no país e fazer com que os empresários que usam esse tipo absurdo de trabalho não tivessem seus nomes divulgados. Aí o cara apronta um negócio desse e pede demissão porque quer ser reeleito deputado. Povo do Rio Grande do Sul, rapaz, eu tenho certeza que vocês não elegem um traste desse de novo. Vocês sabem que cara feia não é minha especialidade. Eu acredito que a gente pode falar de uma maneira descomplicada e leve sobre os assuntos da política nacional no Brasil. É por isso que eu, como uma boa cearense, costumo usar humor para jogar luz sobre fatos que eu acho que são importantes de serem debatidos no país. Mas tem assunto com o qual não dá para brincar. Cristiane Brasil sai da Câmara de Deputados e assume o Ministério do Trabalho do governo Temer. No lugar dela, vai entrar o seu suplente. O suplente de Cristiane Brasil é um cara chamado Nelson Naim. Inclusive, ele é irmão do ex-governador Antony Garotinho. Mas não é esse o problema. Nelson Naim foi preso em uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil que investigava uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes pobres no Rio de Janeiro. Esse é o cara que vai virar deputado no lugar de Cristiane Brasil. Nós vamos pagar o salário de um cara como esse, que só está livre porque recebeu um habeas corpus do STF. Devia estar preso, mas vai virar deputado. Eu só queria pedir
para que todo mundo pare um pouquinho para perceber a gravidade do que está acontecendo no Brasil. Não é uma coisa simples. Isso só vai mudar se a gente resolver se interessar e transformar a política. Todas essas pessoas que estão retirando os nossos direitos e que muitos são comprovadamente criminosos, não só de corrupção, mas de tráfico de droga, de exploração sexual de crianças, e mesmo assim conseguem ocupar espaço na política nacional, que devia ser um espaço para quem se preocupa com o futuro do povo brasileiro. Esse ano está na nossa mão mudar essa situação. Enquanto a gente está sendo prejudicado, eles usam tudo quanto é artimanha para continuarem no poder, prejudicando justamente quem mais precisa. Eu só vou pedir para você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Porque todo mundo tem que entender a gravidade do momento político que a gente está vivendo no Brasil. Nós temos que nos armar de informação. Porque esse tipo de político dos quais eu falei aqui, eles estão se armando de grana, estrutura, ministério, para continuar no poder, fazendo o que eles vêm fazendo há muito tempo nesse país. Tirando de quem não tem nada, para dar para quem já tem muito mais do que precisa. É isso aí, pessoal. Até a próxima.